Não é à toa que os advogados de Lula entraram com o pedido de habeas corpus. Na quarta-feira da semana passada, a Folha de São Paulo fez uma entrevista longa com o ex-presidente Lula, na qual foram feitas várias perguntas que interessam e muito a opinião pública, na qual há uma divisão bastante expressiva entre apoio e condenação ao ex-presidente. Faz-se a pergunta se ele seria ou não candidato nessas eleições. Ele afirmou que seria sim candidato. De acordo com a lei da ficha limpa, parece que do ponto de vista jurídico não existem mais apelações. O que teria possibilidade de apelações é um habeas corpus para ele não ser preso, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Até agora, condenações em segunda instância significam o fato da pessoa vir a ser presa. Ficou claro que o PT não tem plano B. Isso foi várias vezes perguntado pela entrevista da Folha ao ex-presidente. Ele diz, com toda franqueza, que se tivesse um plano B, ele estaria reconhecendo que aquilo que o condenou seria válido. E ele não reconhece. Ele se põe a campo, ele se põe junto com todos os seus seguidores e o próprio partido nessa luta para se viabilizar como candidato nessas eleições. Mas se você não for de fato candidato, qual seria esse plano? A quem você apoiaria? E ele foi claro, eu não apoiaria ninguém. Aí perguntaram, mas você é contra as eleições? Ele falou, não, eu sou a favor das eleições e pelo método democrático, mas eu não concordo com as decisões que foram tomadas pela Justiça. Algumas semanas atrás eu fiz um artigo tentando analisar esse panorama eleitoral e considerava na época que o Lula já não seria candidato e mais, que ele iria, ao tempo certo, apoiar algum candidato à esquerda, seja Ciro Gomes, Jacques Wagner, o próprio Fernando Haddad e o Guilherme Boulos. Mas a gente veio observando que cada semana surge uma nova acusação da Polícia Federal. Primeiro em cima do Haddad, como se ele tivesse usado caixa 2 nas eleições de 2012 e, portanto, estaria sendo acusado pela Polícia Federal. Depois, agora, na semana que passou, em cima de Jacques Wagner, que teria se beneficiado de cerca de 82 milhões de reais em superfaturamento no estádio da Vila Nova na Bahia. Ora, os dois principais pré-candidatos que vinham sendo comentados pela mídia começaram a ficar inviabilizados ou pelo menos prejudicados por essa ação da Polícia Federal. Isso fecha um quadro de um verdadeiro golpe em marcha. O primeiro golpe ocorreu com Dilma Rousseff, na época, articulado pela cúpula do PMDB, com Michel Temer, Jucá e Eduardo Cunha, em aliança com o PSDB de Aécio Serra e Aloysio Nunes Ferreira, que resolveram se juntar e fazer o impeachment da ex-presidente. Consubstanciado o golpe, afastado ela, assume Temer, o PMDB e o PSDB, dividindo vários ministérios. Ora, a gente assistiu e viu toda uma camarilha no entorno de Michel Temer e vários ministros foram caindo um a um por acusações pesadas, com provas em cima de vários deles. E outros ainda estão lá, mas seguramente terão problemas na justiça porque existem provas concretas também, inclusive em cima do próprio presidente Michel Temer. A gente vê, vai ser difícil à esquerda ter um candidato à altura que enfrente os candidatos da direita e da centro-direita. E aí despontam quem? O Alckmin, as tentativas de Rodrigo Maia, de Henrique Meirelles e por Jair Bolsonaro, que é um verdadeiro camaleão. Aberta a via da direita, se o Lula não indicar alguém e se ele ficar impedido de disputar a eleição, de que vai valer
essa postura de dizer que eleição sem Lula é uma farsa. Eu não tenho dúvida que é uma farsa. Não é isso que está em questão. Está em questão que depois das eleições, que vão ocorrer em outubro, e depois no final de outubro, no segundo turno, se houver, vai assumir um candidato de direita e vai ficar lá 4 anos. E vai continuar massacrando a população com reformas que retiram direitos da população. Quando existem alternativas à esquerda, muito superiores, que não mexem com os direitos, antes pelo contrário, os ampliam, os atendem de forma muito melhor e do ponto de vista fiscal, com muito maior eficiência, porque combatem aquilo que o pensamento conservador sequer alcança, que é a melhoria da arrecadação pelo crescimento econômico que eles não sabem fazer e também pela redução da conta de juros, que rouba do país cerca de 70% do déficit fiscal, grande causadora do rombo nas contas públicas, e que não é mexido pelo pensamento conservador, porque quem comanda o pensamento conservador são quem? São os banqueiros. Eles ocupam o Ministério da Fazenda e ocupam a presidência do Banco Central. E nunca essa turma vai mexer com coisas extremamente prejudiciais à saúde das pessoas, saúde financeira das pessoas, que é o cartão de crédito. É aquilo que rouba o poder aquisitivo, rouba dentro da casa das pessoas e sequer é mencionado. Só se sabe que esse cheque, o cartão de crédito, tem taxa de juros que gira em torno de 400% e é o grande freio da economia. Quando não se mexe nisso, não se mexe no crescimento econômico. E é por isso que essa turma que está na equipe econômica, mesmo a turma também que já esteve na equipe econômica, na época da Dilma, e até um pouco na época do Lula, mas menos intensamente, toma uma verdadeira surra da perda de arrecadação. Essa perda de arrecadação explica mais de 90% do rombo nas contas públicas nos últimos 4 anos. Não falta uma outra visão alternativa para mexer na questão fiscal sem ter que tirar 1 centavo sequer das despesas com educação, saúde, assistência social e segurança pública. Há que mudar. E se a esquerda não tiver uma opção viável e entregar à direita, por qualquer que seja o argumento, entre eles esse de que a eleição sem Lula é uma farsa, vai ser realmente muito ruim para toda a população brasileira. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. Eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.